Então quer dizer que o Javier Milei ganhou a eleição e ele vai ser o novo presidente da Argentina. Só que o que ele defende, quem é Javier Milei e o que é essa história de ele se intitular como sendo um anarcocapitalista? E muito mais importante do que isso tudo, será que a vitória de Milei significa que chegou o momento de investir na Argentina? Essas e outras questões eu vou responder no vídeo de hoje. E antes de começar o conteúdo do vídeo propriamente dito, eu preciso explicar que eu não sou nenhum especialista em política, muito menos política da Argentina, então eu não vou aqui fazer muito uma análise do Milei, principalmente comparando ele aos outros candidatos, como o Sérgio Massa e a Patrícia Bullrich. Aqui nesse vídeo eu vou me atentar ao fato de que, já que o Milei foi eleito o novo presidente e vai assumir já no dia 10 de dezembro deste ano, o que esse momento pode representar para nós capitalistas que desejamos ganhar dinheiro e prosperar. E meu propósito principal aqui nesse vídeo é explicar quem é Javier Milei, explicar quais são as suas ideias e o que ele defende, para poder com isso saber se vale a pena ou não investir na Argentina, dado que o cenário é esse. Então, para começo de conversa, o que defende o Javier Milei? Ele é de extrema direita? Ele é de centro? E não, na verdade ele não é de nenhuma dessas coisas. O que ele é um anarcocapitalista. E o anarcocapitalismo é uma posição política que defende a liberdade acima de todas as coisas. Eles têm um fundamento ético chamado de o princípio de não agressão, que defende que qualquer indivíduo pode fazer qualquer coisa que ele queira, desde que ele não agrida outros indivíduos. E é toda uma ética baseada em termos de propriedade privada, pois o indivíduo tem direito de adquirir propriedades e fazer qualquer coisa que queira com elas. Isso inclui fundar empresas, enriquecer, doar dinheiro para os outros, prestar caridade e tudo mais. Então, o princípio básico da ética anarcocapitalista é o respeito à propriedade privada, pois, como eles vão argumentar, é daí de onde vêm todos os direitos humanos. Só que uma consequência desse direito de propriedade privada é o voluntarismo, ou seja, o que anarcocapitalistas como o Javier Milei vão argumentar é que forçar pessoas a fazer algo que elas não desejem, que elas não concordem, é uma invasão de propriedade privada. Dentro dessa lógica, o Estado é o maior agressor de propriedade privada que existe no mundo, pois ele cria leis, força as pessoas a obedecerem elas sob a ameaça de prisão, violência ou, no extremo, de morte, e também que ele realiza a cobrança de impostos aos quais ninguém concordou. Então, um anarcocapitalista como Javier Milei vai ser contra todas essas coisas. Esse daqui é o resumo muito simplificado de o que ele defende. Basicamente, ele quer aumentar ao máximo as liberdades do indivíduo e, para fazer isso, vai ter que diminuir ao máximo a influência e poder do Estado. E essas são as ideias na cabeça dele, mas o que é que ele pretende fazer na prática para poder chegar nisso? E a primeira das propostas dele é a dolarização da economia. Porque por anos e anos o governo argentino vem incorrendo em grandes déficits fiscais. E para poder bancar gastos públicos muito elevados, existe um limite para o quanto o Estado consegue captar dívida ou cobrar impostos. Porque pessoas que emprestam podem não emprestar para o governo, pagadores de impostos, quando a carga tributária sobe demais, eles sonegam e se rebelam contra o Estado. Então essas duas fontes são limitadas. E num cenário que um governo quer gastar muito mais do que consegue, sobra a terceira fonte de financiamento, que é imprimir dinheiro. E como vocês podem ver nesse gráfico que segue aí na tela, a quantidade de dinheiro em circulação na economia vem aumentando ridicularmente nos últimos anos. E essa é uma das principais causas da quase hiperinflação que o país está passando. E para poder estancar todo esse problema, uma das propostas do Milei é dolarizar a economia, porque assim o governo perde a capacidade de emitir mais moeda e seria forçado a balancear o seu orçamento. Outra das mudanças, também como consequência de dolarização, é acabar com o Banco Central, pois é uma instituição pública que perde seu sentido num país que não tem controle da própria moeda.
Inclusive, isso não é novidade, pois já temos países como Equador, El Salvador e Panamá que não têm um banco central próprio porque não emitem a própria moeda. E outra medida que ele também defende é um violento corte de gastos públicos. Tem até um videozinho que eu vou tocar aqui rápido no canal, que é ele mostrando todos os ministérios que ele pretende cortar, e não são poucos. Se ele realmente fizer essa mudança, é bem razoável supor que o número de funcionários públicos que tem no governo argentino vai cair pelo menos pela metade, e provavelmente muito mais. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. ¡Afuera! Ministerio de Desarrollo Social. ¡Afuera! ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! E além disso, um corte de gastos públicos tão violento quanto esse que o Milei pretende seria algo muito necessário, pois se o governo vai perder a capacidade de se financiar via imprimir moeda, ele vai ser forçado a balancear o orçamento. E o melhor jeito de se fazer isso é via cortes de gastos. Só que aí, justamente nessa parte de cortes de gastos, que a gente entra no que, na minha avaliação, vai ser um dos principais problemas que podem barrar o Milei, que é lobby dos funcionários públicos. Pois na Argentina, mais de metade da força de trabalho é composta por funcionários públicos. E essas pessoas, na hora de começarem a se sentir ameaçadas pelo Milei, cortando eles, demitindo todo esse pessoal, certamente vão se organizar e fazer muito lobby para tentar impedir o Milei de destruir o ganha-pão deles. Então, nesse ato de pensar apenas em si, certamente os funcionários públicos vão fazer lobby. Pode ser essa um dos grandes freios ao que o Milei quer fazer. Infelizmente, na minha avaliação, pois as propostas dele são muito boas, eu estou muito entusiasmado com a possibilidade do Milei fazer uma virada de chave na Argentina. E o segundo grande freio que pode atravancar ele, na minha avaliação, é o apoio dele no Congresso, pois mudanças tão radicais e que vão ser muito repentinas como o Milei deseja fazer, certamente vão precisar passar pelo Congresso. E eu não sou nenhum especialista em política argentina, mas imagino que ele vai precisar negociar muito com os parlamentares de lá para conseguir aprovar o fim do Banco Central, o fim de ministérios, cortes pesados de gastos públicos, privatização de estatais, privatização de escolas e universidades e tudo mais. Então, eu não vou tentar enganar ninguém aqui. O Javier Milei certamente vai ter muita dificuldade de implantar algumas de suas medidas. É claro que, como presidente, ele ainda vai ter um certo poder de implantar medidas via decreto, via medida, via outros dispositivos. Mas a grande pedra vai depender de Congresso. É claro que o próprio Milei, ele já foi parlamentar na Argentina. Ele ocupa cargo público desde o ano de 2020. Então não é como se ele estivesse pisando em território desconhecido. Nesse ponto dá sim para ter uma certa confiança de que o Milei vai conseguir, mesmo que uma parte das coisas que ele quer fazer. E eu vou logo adiantando que, se o Milei conseguir dolarizar a economia, cortar pesadamente gastos públicos, promover uma reforma de Estado, implantar medidas de liberdade econômica, entre outras medidas, certamente isso seria o começo de um novo milagre econômico. E o Milei, ele tem uma grande fundamentação teórica, além de prática, para as medidas que ele quer implantar.
pois todas essas medidas de contenção de gasto público, maior liberdade econômica, são amplamente defendidas pelos teóricos da Escola Austríaca de Economia, que ele é um grande entusiasta das ideias dessa escola de pensamento econômico e que tem potenciais muito grandes. Eu até já entrei em maiores detalhes em alguns dos aspectos dessa escola de pensamento econômico num outro vídeo aqui no canal, cujo link vou deixar aqui no izinho, mas por enquanto basta dizer que o Milei não é nenhum desavisado que vai entrar cego no meio de um tiroteio. E agora que eu expliquei o que é o Milei, no que ele acredita, sua fundamentação teórica e quais são suas propostas, vamos ousar sonhar um pouquinho aqui. Vamos pensar que existe um mundo em que ele consiga fazer parte considerável de suas medidas. O que é que vai acontecer na Argentina? E muito mais importante, o que é que isso pode significar para nós capitalistas que desejamos enriquecer? E na minha opinião, isso pode ser nada mais, nada menos do que um milagre econômico. Se todas essas medidas forem implantadas do jeito certo e surtirem efeito, não estranhe se a Argentina começar a crescer a taxas de mais de 2 dígitos ao ano. Para uma Argentina fazer um milagre econômico estilo China dos anos 70, estilo Geórgia da década de 2000, estilo Estônia da década de 90, não estranhe a ocorrência de um verdadeiro milagre econômico que faça a Argentina virar rapidamente talvez o país mais rico de toda a América Latina. Esse pode ser o momento do país. E a gente tem alguns históricos que todos esses países que eu citei cresceram via pesadíssima liberdade econômica. Geórgia, Estônia, Chile em alguma medida, Singapura, Hong Kong. Temos vários exemplos ao redor do mundo. E aí que entramos na parte principal do vídeo, que é, então, será que chegou a hora de investir na Argentina, agora que o Milei vai tomar o poder? E, infelizmente, eu vou jogar um pouco de balde de água fria e dizer que não, melhor esperar. Por quê? Milei nem assumiu ainda, e ele tem muitas ideias boas, ele está no caminho certo, e ele tem apoio popular. Mas ainda resta a dúvida de, será que ele vai conseguir de fato fazer tudo isso? Pois, como eu falei, ele certamente vai enfrentar a resistência dos funcionários públicos e dos parlamentares. E pode ser muito bem que essas duas forças acabem freando muito do que o Milei quer fazer. Então, eu acho precipitado ainda investir na Argentina pensando somente na questão política. Isso, inclusive, é uma dica que eu dou para investimentos no geral, não só para esse tipo de coisa. Nunca invistam pensando somente em quem é a pessoa no poder. Invistam muito mais pensando em fundamentos econômicos, na dinâmica de cada setor e também no seu próprio conhecimento. A ascensão do Milei agora, na minha avaliação, coloca mais a Argentina num posto de vamos observar com calma e ver como se desenrola. Mas se o Milei realmente consegue fazer todo o plano dele, consegue colocar a Argentina para explodir para cima de crescimento econômico, aí sim, hora de abrir as carteiras e investir no país. Pense em investir na Argentina como comprar uma ação que está na baixa. E quem for investir agora pensando num aspecto positivo do Milei vai estar comprando o país na baixa da baixa. Só que quando eu falo em investir na Argentina, eu não falo nem muito de comprar bolsa de valores, empresas ou outros tipos de ativos financeiros. Pois a realidade é que desempenho de mercado acionário não tende a ser muito correlacionado com o PIB, pois a maior parte do crescimento econômico tende a vir das pequenas e médias empresas. Então, pensando num estágio inicial agora de crescimento, eu acho que seria muito mais vantajoso investir em coisas da economia real, como por exemplo, comprar alguns imóveis em Buenos Aires para alugar para o Airbnb, ou investir em alguma rede de supermercados local para poder vender para uma população que vai passar a ter um maior poder de compra. Empreendimentos mais locais assim, na minha avaliação, seriam muito propícios num cenário em que Milei consegue fazer essa virada de chave. Enfim, como resumo para o vídeo de hoje, as ideias do Milei são muito boas, ele é um candidato que demonstra ter a habilidade de colocar isso em prática, resta ver como que a realidade da política vai acontecer. Pode ser que ajude, pode ser que atrapalhe. Os próximos anos vão ser anos de observar muito das medidas que vão ser implementadas. Mas quem sabe, vale a pena sonhar. Quem sabe a Argentina não vira o novo El Salvador daqui da América Latina. Eu certamente estarei muito entusiasmado em acompanhar o desenrolar do governo Milei. E até lá, vamos ficar atentos, pois pelo vídeo de hoje nós vamos ficando por aqui. Até lá, viva la liberdade!